Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li uns dois meses atrás e que eu achei muito interessante. Como eu disse no meu programa piloto, eu não vou falar apenas de romances, eu vou falar também sobre livros de outras áreas, como eu já fiz dois programas falando de um livro sobre o Supremo Tribunal Federal e outro sobre a segurança pública, principalmente a segurança pública no Rio de Janeiro. Eu acho que vocês já viram esse vídeo. Então eu não estou assim ligado exclusivamente a romances. Hoje eu vou falar sobre o livro Parceiros Improváveis, de Julian Jerix. Parceiros Improváveis. Do que fala esse livro? Esse livro ele fala sobre a China, essa potência do século XXI e que em 50 anos se tornou a segunda maior economia do mundo. De um país pobre, atrasado, em 40 anos veio se tornar a segunda maior economia do mundo. Como foi isso? Como que isso ocorreu? Nós temos que fazer essa análise voltando a um pouco no período da era Mao Tse-tung. Quando Mao Tse-tung morreu, houve um processo de mudança encabeçado pelos novos líderes que assumiram o comando do país. Quem foi designado para ser o substituto de Mao Tse-tung foi um político chamado Hua Guangfeng. Hua Guangfeng ele se tornou o líder substituto de Mao Tse-tung para conduzir a China. Cercado de alguns pensadores, de alguns líderes que viam que na era Mao alguns excessos e alguns erros foram cometidos. Por exemplo, no seu projeto do Grande Salto para Frente, o grande salto adiante que Mao Tse-tung promoveu e que foi um desastre para a economia do país, acarretando uma fome devastadora, principalmente no campo. Depois veio a Revolução Cultural. A Revolução Cultural, patrocinada também por Mao Tse-tung, ela foi, de certa forma, ela foi um desastre. Né? A Revolução Cultural ela foi um desastre para o país, levando muitas pessoas, muitos pensadores, muitos intelectuais
e até mesmo alguns líderes do partido para a prisão, para a reeducação no campo. Foi um processo assim de atraso. A Revolução Cultural foi um processo de atraso, foi um desastre, né? A gente não pode crucificar Mao Tse-tung, né? Ele foi o grande timoneiro, ele que liderou a Revolução Comunista na China, que levou os comunistas ao poder, né? E tirando, de certa forma, a China da era basicamente medieval. Mas alguns erros foram cometidos, alguns excessos foram cometidos, né? E com a sua morte, com a subida ao poder desse novo líder, Hua Guangfeng, ele começou a fazer um processo de mudança, de transformação, assim, de abertura, vamos dizer, dentro da economia. Criticando, né, principalmente a chamada Gangue dos Quatro. A Gangue dos Quatro era um grupo de pessoas que estava entre eles a esposa de Mao Tse-tung, Jiang Qin. Então, ela era muito conservadora, junto com aqueles outros conservadores que a rodeavam. E eram quatro, basicamente, ali de uma estrutura bem forte e influente dentro do Partido Comunista. Hua Guangfeng, se sentindo um pouco ameaçado, um pouco não, totalmente ameaçado, pelas críticas vindo dessa mulher, Jiang Qin, e outros líderes ali que a apoiavam, basicamente quatro, Hua Guangfeng, teve que, de alguma forma, afastá-los do poder, para ele continuar um processo de abertura, um processo de rever algumas coisas dentro da economia chinesa. Essas quatro pessoas, muito conservadora, ultraconservadora, que não permitia nenhuma abertura, achava que, inclusive Mao Tse-tung também dizia que preferia uma China pobre, porém pura. Ou então, uma outra lema deles, é melhor ser pobre no socialismo do que ser rico no capitalismo. Então, essas ideias estavam no batiam com a realidade e no batia com o desenvolvimento que a China pretendia, e ela estava basicamente parada e atrasada, totalmente atrasada em comparação a outros países. E essas quatro pessoas, lideradas por essa mulher, Jiang Qin, eles foram processados, foram chamados de a Gangue dos Quatro, foram processados, julgados, condenados e presos e afastados do poder. Bom, com a liderança de Hua Guangfeng, agora livre para iniciar o processo, foi iniciado e foi reabilitado alguns líderes que estavam afastados do poder, entre eles Deng Xiaoping. Esse homem, Deng Xiaoping, ele foi um dos principais líderes junto com Mao Tse-tung durante a Revolução. Mas por ter umas posições às vezes um pouco críticas, né, nas políticas
que se verificou mais tarde, das políticas econômicas que se verificou mais tarde, que foi um desastre, como o grande salto adiante, né, e depois a Revolução Cultural. Ele foi expurgado, ele foi afastado do poder, né, e basicamente ficou assim, quase que em prisão domiciliar, até a morte de Mao Tse-tung. Com a chegada de Huang Guangfeng ao poder, Deng Xiaoping foi reabilitado, voltou a trabalhar e voltou a expor as suas ideias e na área econômica. Ele viu que era preciso, junto com o Huang Guangfeng, era preciso mudar, né? A China estava atrasada, ia ficar atrasada. Tínhamos que rever o conceito de socialismo. Mais tarde, Deng Xiaoping ele assumiu o poder de fato e de direito como líder supremo. Do lado dele esteve um outro cara brilhante e que tinha as mesmas ideias, o mesmo pensamento de Deng Xiaoping, Zhao Rian. Zhao Rian, ele pegou a bandeira assim de forma concreta de que a China precisava mudar, né? Não abandonar o socialismo, mas criar um socialismo à moda chinesa. Era preciso a China entrar no mercado, né? Era preciso a China conhecer o mundo do capitalismo. Era preciso a China se abrir para o mundo para não ficar isolada e mais atrasada do que já estava. Diante desse quadro, e como Deng Xiaoping, mais tarde, substituindo Huang Guangfeng, assumiu o país como líder supremo, esses dois caras, Deng Xiaoping e Zhao Rian, começaram a fazer o processo de mudança estrutural, econômica na China. Mas foram eles sozinhos? Nesse imbróglio de pessoas, teve vários outros líderes, outros companheiros ali de partido que participaram junto com Mao Tse-tung de todo o processo da revolução que levou o comunismo ao poder na China. Eram pessoas que estavam ali já dos seus 70, 80 anos e que tinham poder e influência dentro do partido, participavam do Comitê Central ou do Politburo. Eram ele, Hua Yaobang, Zhou Enlai, que foi o primeiro-ministro de Mao Tse-tung, quando Mao Tse-tung era o grande líder. Shui Mukio, Liu Shaoqi, Shen Yuan, Deng Liqin, entre outros. Esses caras, eles começaram a fazer o processo de experimentação de algumas zonas experimentais do capitalismo, principalmente aquelas zonas da costa sudeste do país. Mas é claro que todo esse processo eles não poderiam fazer, não tinham como fazer sozinho. Eles não conheciam o mundo lá fora, eles não conheciam o capitalismo funcional que existia nos países ocidentais. E algumas experiências que estavam sendo feitas em países
Socialista é mudar um pouco a estrutura do socialismo para um socialismo mais flexível. Então, eles foram buscar essas novas ideias, como que estava fazendo este processo de um socialismo mais flexível, menos planificado, menos centralizado. Então, eles começaram a viajar, a participar de congresso, a conhecer o socialismo na Hungria, na Polônia, na Alemanha Oriental, na Iugoslávia, né, que o Broz Tito estava decidido a fazer o socialismo mais aberto, não tão centralizado, não tão planificado como existia, como era dito pela União Soviética. Mas isso bastou? Não. Eles também precisaram recorrer a especialistas, a intelectuais de países ocidentais, né? Como a Alemanha Ocidental, como França, como Inglaterra e como Estados Unidos. Desses países ocidentais, este processo de mudança, nós não podemos deixar de destacar James Tobin, Janusz Kornai, Alessandro Cruz, Laurence Klein, Edwin e o Juklin, que era um intelectual e um economista que exercia ali dentro do poder também da China. E é claro, eles também tiveram que contar com forças econômicas, como, por exemplo, o Banco Mundial e a Fundação Ford. O Banco Mundial, depois de ser chamado, né, pela China, e a China voltar a participar do Banco Mundial, o Banco Mundial ele ajudou muito quando eles viram que os chineses, a liderança chinesa, elas estavam realmente comprometido com a mudança, comprometido de instalar um sistema econômico viável, seguro, sabe? Não que o sistema socialista não fosse viável, mas um sistema econômico que produzisse realmente riqueza. E Deng Xiaoping estava preocupado com isso. Ele queria uma China forte, uma China rica, sabe? Aí ele dizia, esse processo inicial que Deng Xiaoping iniciou, ele chamou de vamos atravessar o rio sentindo as pedras. O que quer dizer com isso? Vamos atravessar o rio sentindo as pedras. Vamos atravessar o rio com todos os perigos. Porque não foi uma coisa fácil. Dentro do Partido Comunista, dentro da liderança do Partido Comunista, tinha os conservadores, que eram muito contrário a essa mudança. Era muito contrário a esse risco de sair do socialismo e virar as costas ao socialismo, ao comunismo, à economia planificada e embarcar nessa nova forma econômica que é basicamente o capitalismo, né? Era o capitalismo que Deng Xiaoping realmente estava fazendo aí, retornando a China para o capitalismo. Mas a coisa foi feita de uma forma muito bem pensada e muito bem calculada por esses homens que lideraram essa mudança. Mas foi um processo fácil? Foi um processo que não teve tropeço? Não foi.
porque se alguma coisa desse errada, eles seriam, claro, condenados, presos e até fuzilados como traidores do socialismo, do comunismo, né? Se desse as coisas erradas. Teve tropeço, teve dificuldade, né? Mas como disse Deng Xiaoping em mais uma das suas frases memoráveis, ele disse que não importa a cor do gato, o importante é que ele pegue o rato. O que ele está dizendo com isso? Que não importa o sistema, não importa o sistema econômico, se é socialismo, se é capitalismo, se é economia central planificada, se é economia de mercado. O importante é que o país cresça, que o país se desenvolva, que o país se torne rico e poderoso, sabe? Então, esse cara, Deng Xiaoping, ele saindo de uma ideologia no qual ele cresceu, no qual ele se fez, no qual ele lutou, no qual ele chegou ao poder, e depois de estar lá no poder, ele vê que aquele sistema não estava funcionando direito, não estava trazendo realmente riqueza, não estava trazendo, matando a fome realmente do povo. É preciso rever isso tudo. Gente, uma pessoa rever os seus conceitos tem que ser um cara muito bom, tem que ser um cara muito inteligente, tem que ser um cara muito capaz. Isso não é para qualquer um, não é para qualquer um. Tem que ser homem, sabe, muito inteligente. Esse cara foi Deng Xiaoping. Esse processo da China que continuou, é evidente que teve os seus tropeços e teve porque foi basicamente quase que uma guerra, e como toda guerra sempre tem as suas vítimas. E uma dessas vítimas desse processo foi Zhao Rian. Zhao Rian, como primeiro-ministro, né, ali do lado de Deng Xiaoping, fazendo todo esse processo, e depois como presidente do Partido Comunista, ele foi responsável, caiu sobre os seus ombros a responsabilidade da tragédia da Praça Tiananmen, né? A Praça da Paz Celestial, quando ocorreu aquele movimento dos estudantes pela democracia, onde vários foram mortos, foram presos, né? Houve um grande tumulto, uma grande tragédia que abalou a estrutura do Partido Comunista, do poder da China. E caiu sobre os ombros de Zhao Rian, que ele foi muito flexível, ele foi muito assim, amigo, né? Ele foi acusado de flexível e de amigo, de aliado dos estudantes por democracia. Então caiu para os seus ombros, ele foi afastado, né? Ele foi preso e ele morreu em prisão domiciliar. Zhao Rian. Esse cara que ele embarcou e ele segurou toda a estrutura da mudança. Então, se hoje a China ela é o que não podemos esquecer como a liderança chinesa esqueceu desse cara, de Zhao Rian. E claro, do líder maior, Deng Xiaoping. Aqui tenho, nesse livro aqui, atrás, tem alguns comentários sobre esse livro. O processo de abertura da China, narrado no livro de Jevics, é único na escala e na natureza, pois se deu numa economia de grande porte, supostamente destinada à autarquia, e no contexto de uma transição de volta para o capitalismo. É único também pelo modo como a liderança política interagiu com a elite intelectual internacional de seu tempo e chegou às suas próprias soluções
para seus problemas de desenvolvimento econômico. É uma leitura essencial para o Brasil e urgente. Então, esse livro eu recomendo para todas aquelas pessoas que gostam de ler, né? Primeiramente, para todos aqueles que gostam de estar antenado com o mundo moderno, com a nossa realidade, com essa revolução que está acontecendo agora, que é a China. É recomendado também para todos os economistas, recomendado para todos que lidam com a questão social, né? É recomendado para advogados, para pessoas que estudam diplomacia de uma forma geral, mas principalmente para economistas, sociologia, sociólogos, né? Esse livro aqui é muito interessante, tá bom? Eu recomendo para a leitura. E para finalizar, eu digo que as lideranças dos países, elas não podem ficar assim, ser entregue na mão de qualquer um, né? É preciso que os países, todos eles tenham política de Estado, né? A Europa, ela faz isso, ela tem política. O que é política de Estado? São políticas que ela não está preso a governo. Existe política de governo e política de Estado. Política de Estado, elas não estão presas a governo. Quando o governo sai, que entra um outro partido, aquela política de Estado, ela continua. Ela não para, ela continua. Assim é feito nos Estados Unidos, assim é feito na Europa, assim é feito no Japão, tá? Em países democráticos, são políticas de Estado. Infelizmente, no Brasil, é raro nós termos políticas sérias, políticas que não ficam paradas no tempo, não ficam paradas naqueles 4 anos, naqueles 8 anos daquele presidente. E quando ele sai, tudo aquilo vai para o lixo e começa tudo de novo. Isso é política de governo. Política de Estado, basicamente, o Brasil não tem. É por isso que nós damos um passo para frente e um passo para trás, 2 passos para frente e 2 passos para trás, ficam basicamente no mesmo lugar. É por isso que nós estamos sempre no mesmo lugar, na esfera da economia mundial. Não saímos do 8º, do 12º lugar, porque nós não temos políticas sérias, políticas de Estado, que elas são muito mais estruturais e para o desenvolvimento do país. É uma pena, porque o poder de um país como o Brasil, de um país como os Estados Unidos, de um país como a China, não pode cair na mão de qualquer um. Sabe, tem que ser pessoas capazes, tem que ser pessoas inteligentes, tem que ser pessoas que conheçam aonde estão e o que estão fazendo. Sabe? É muito importante isso. Então é muito importante a gente conhecer, é muito importante a gente ler, é muito importante a gente poder conhecer, para a gente poder votar de uma forma mais correta, mais lúcida, para que pessoas realmente comprometidas, não são pessoas sérias, mas pessoas inteligentes, colocar lá no poder para dirigir o nosso país, tá? E isso, analisando esse livro aqui, esses caras, essa liderança chinesa, sabe, que fez essa mudança, e depois eles prosseguiram até hoje, são todas pessoas de uma capacidade intelectual. O Partido Comunista atual na China
qualquer um que chega, não, qualquer boçal. São todas pessoas na sua área muito inteligente e que domina a coisa. Por isso que eles estão aí com a segunda maior economia do mundo em 50 anos, menos de 50 anos. Como foi feito isso? Né? Isso precisa ser analisado, isso precisa ser estudado, isso precisa ser visto, principalmente por nós brasileiros. Mas não é só a elite, por nós, povo também. Nós temos esse dever, essa obrigação de conhecer o mundo e o que está acontecendo ao nosso redor. Tá bom? Muito obrigado. Parceiros Improváveis. Eu recomendo, você tenho certeza que vai gostar dessa leitura. Tá bom? Obrigado.